Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à classe bíblica Apocalipse, Revelações de Esperança. Aqui o pastor Luiz Gonçalves tem sido nosso pastor e professor para nos ensinar sobre esse livro da Bíblia, cheio de revelações de Cristo para nós. Estamos pela Rádio e TV Novo Tempo e também pelas plataformas digitais. Por aqui serão 21 encontros e hoje nós estamos no estudo de número 6. Se você perdeu algum desses encontros ou quiser rever algum, é só entrar no ntplay.com. Todos os episódios dessa série de estudos estão em ntplay.com. E para você poder acompanhar esse estudo de maneira mais completa, eu tenho esse guia de estudos que tem o mesmo nome desse programa de TV, exatamente, de rádio de TV, exatamente porque ele contém os 21 estudos que o pastor Luiz está apresentando aqui, Apocalipse, Revelações de Esperança. E ele é de graça para você. E se você quiser se aprofundar no livro do Apocalipse, é só pedir agora esse guia de estudos. Ele é um presente dos Anjos da Esperança para você, sem custo nenhum, viu? Você não paga nem mesmo pelo envio aí para sua casa. Peça agora o seu para você poder acompanhar essa série de estudos sobre o Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves, tá bem? Anota aí como ter o seu agora. Você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp nesse número que aparece aí na sua tela. Anota ou tira uma foto agora da tela da sua TV aí. Além dele, tem também um número de telefone fixo para você ligar em horário comercial. 0 operadora 12 21 27 31 21. Anotou? Eu repito para você, 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse é o telefone da Escola Bíblica da TV Novo Tempo. Você pode ligar no horário comercial e quando te atenderem você diz assim, eu quero estudar o Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves e com o guia de estudos que a Darcy ofereceu lá no programa. A gente envia para a sua casa com todo carinho, sem nenhum custo. Quer acompanhar o estudo com o pastor agora, nesse momento, já com esse guia em mãos? Eu tenho uma solução também para isso. Você pode baixar agora a versão digital desse estudo. É só acessar novotempo.com/apocalipse. Vou repetir, novotempo.com/apocalipse. Ao digitar esse site, você vai ser levado diretamente para o guia de estudos Apocalipse, Revelações de Esperança. Você clica nele e já começa a estudar agora mesmo com o seu guia aí em mãos, esse guia de estudos que a gente vai levar para você, tá bom? Pastor Luiz, agora é o momento dele, gente. Chega mais perto, tudo Olá. bem? Vem para cá. Tudo bem, Darcy? Graças a Deus, na paz. Prazer falar com você. Para nós também é sempre um prazer, pastor. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Bem-vindos ao programa de hoje, a classe bíblica de hoje. Um tema importantíssimo, hein? Tema central da Bíblia Sagrada, Darcy. Com certeza, pastor. Um tema maravilhoso. E você, pastor, assim como você aí de casa, assim como eu, já deve ter pensado aí sobre a volta de Jesus e desejado esse dia. É o desejo de todos nós cristãos, não é mesmo, pastor? Com certeza absoluta. É por isso que estamos aqui, né? É verdade. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E eu creio que Jesus também deseja voltar logo. A Bíblia não revela o dia nem a hora da volta dele. Não adianta você procurar, não tem. Mas será que saber o dia e a hora atrapalharia ou ajudaria na sua vida cristã, na minha vida cristã? Ajudaria ou atrapalharia na sua vida, pastor? Darcy, essa é uma pergunta bastante delicada, porque pode ser que seja positivo para um e E negativo para não. outro. É. Mas eu penso, conhecendo um pouquinho do ser humano, que se a pessoa soubesse a data, seria um problema. Você já percebeu que as pessoas deixam tudo para a última hora? É verdade. E tem outra coisa, hein? As pessoas às vezes têm aquele jeitinho, né? De tentar resolver do seu jeito e dar uma voltinha, mudar alguma coisa e tal. Com Deus não é assim, meu amigo. Eu estava, inclusive, pensando o seguinte. Imagina aquele marido que fala eu te amo para a esposa só quando tem seus interesses. Olha só. Mas o certo é amar sempre, o tempo todo. Deus também não quer que você se prepare de última hora por interesse. Deus quer que você ande com Ele o tempo todo, por amor, naturalmente, sem se preocupar com a data da volta dele. Ande com Ele, fica com Ele e a hora que Ele voltar, Ele te leva. É verdade, por isso que ele fez a mim e a você aí de casa, não como robozinhos, né? A gente tem um livre-arbítrio, é a gente que escolhe estar do lado dele ou não. A gente pode escolher, não é, pastor? Total, certeza total. É. Gente, eu escutei uma coisa uma vez que eu não tenho certeza, mas agora é hora de esclarecer, porque a gente tem um professor aqui, né, pessoalmente. Satanás, o inimigo de Deus, vai tentar enganar os cristãos, imitando a segunda vinda de Cristo. Isso é verdade ou é mito?
Uau, fato ou fake? Fato ou fake? Vamos lá. Darcy, é verdade. Em Mateus Ele 24... vai ter essa ousadia? Vai ter essa ousadia. Em Mateus 24, chega a dizer que Satanás, ele vai imitar, ele vai se disfarçar como se ele fosse Jesus Cristo para enganar as pessoas. Mas tem um segredo. Tem um sinal que faz você perceber se é Cristo ou se é Satanás. Só vai contar esse sinal hoje pra gente? Estou pensando. Pensa aí, pensa rápido. Vamos pensa ver. Rápido. Vai, mas com certeza Fique vai. atento na classe bíblica de hoje, que nós também vamos falar sobre isso. É verdade. Se você não quer ser enganado por Satanás, por essa suposta segunda vinda aí, então é hora da gente estudar, se aprofundar. Porque aqueles que conhecerem a verdade serão libertos. Não é isso, pastor? Verdade, João 8,32. Isso é a ponta da língua aqui. Vamos orar? Vamos orar, vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui na Tua presença para o estudo de hoje, que é um tema importantíssimo, e nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, a vida do internauta, do telespectador, do ouvinte da rádio, nas Tuas mãos. Que o Espírito Santo esteja aqui conosco, esteja com cada pessoa, cada lar, onde alguém estiver ligado, que ali esteja o Teu Espírito. Entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus o abençoe e lhe use mais uma vez. Muito obrigado, Darcy. Tudo Deus de bom. abençoe você também. Um beijo, pessoal aí de casa. Até semana que vem. Exatamente. Nós estamos aqui preparadíssimos para o tema de hoje, conforme a Darcy já fez a introdução. Eu tenho aqui o manual de estudos, como ela já mostrou, tenho a Bíblia, eu tenho esse conteúdo dentro da minha Bíblia, então eu vou guardar aqui esse manual e permanecer com a Bíblia para ficar mais fácil a exposição da palavra de Deus para você. Dá tempo você ligar para alguém, mandar uma mensagem, convidar uma pessoa para que ela possa também, a partir de agora, se unir a nós na nossa classe bíblica Apocalipse, Revelação ou Revelações de Esperança. E aí, preparadíssimo? Muito bem, pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue o seu computador e nós vamos então responder uma pergunta que é o tema de hoje. Quando tudo será resolvido? Quando? E tudo o quê? O sofrimento, as lágrimas, as dores, as doenças, as perdas, as separações, a depressão, o estresse, o câncer, a diabetes, enfim, tudo aquilo que tem de ruim nesse mundo. Quando tudo isso vai terminar? Quando? Bom, agora nós vamos entrar nesse assunto. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo no Apocalipse, para a gente começar o estudo lendo o Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Olha que texto extraordinário esse daqui. 1,7 fala: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Que incrível! Até quantos o traspassaram? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Esse texto é claro e diz que Jesus vem nas nuvens dos céus e todo olho o verá. Se Jesus vem nas nuvens dos céus e todo olho verá, significa que a volta dele será visível e será literal. Esse olho não é o olho da fé, não é o olho espiritual, é o olho real, é o nosso olho literal mesmo. Ou seja, esses olhos aqui. Então, a volta de Cristo será visível, será audível e será literal, repito mais uma vez. Outra coisa que esse versículo fala é que todo olho verá até aqueles que o traspassaram. Quem são esses que traspassaram Jesus? São aqueles que participaram diretamente da crucificação de Jesus, que pegaram o martelo, que pegaram o prego, que bateram na mão de Jesus, nos pés de Jesus, aqueles que colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, aqueles que fizeram coisas horríveis com Jesus, e esses homens já morreram. Mas tem um texto em Mateus, capítulo 26, em que Jesus promete a eles, dizendo assim: vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e muita glória. E essas pessoas já morreram. Então elas vão ressuscitar um pouco antes da volta de Cristo para ver Jesus e depois vão morrer outra vez. E aí se cumpre Apocalipse 1,7, que diz que Jesus vem nas nuvens, todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Então, diante dessa revelação que já temos, nós temos que agora analisar alguns detalhes para saber como será esse grande acontecimento e como que tudo isso vai colocar ponto final na história do sofrimento e na história do pecado. Para você entender sobre a volta de Cristo, você precisa primeiro entender algumas coisas. Primeiro, quem foi que disse que Jesus vai voltar?
Quem criou essa ideia? Quem foi que inventou? Quem foi que prometeu? Quem foi que falou sobre isso a primeira vez? Bem, a promessa da volta de Jesus não é minha, não é da igreja adventista, não é da igreja cristã, não é de um pastor, não. A promessa é dele mesmo, é de Jesus. Foi ele quem prometeu voltar, tá bom? Em João 14, de 1 a 3, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou ou estiver, estejais vós também. Então a promessa da volta dele foi ele mesmo quem fez. E uma vez Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, conversando com seus discípulos, e olha só a pergunta que eles fizeram. Olha só que pergunta interessante. Mateus 24, versículo 3. Vamos para o versículo 3. Diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Boa pergunta, é ou não é? Essa é uma pergunta que tem dois aspectos. Primeiro, quando, e segundo, que sinal haverá. Esse diálogo entre Jesus e os discípulos se deu no Monte das Oliveiras. Eu conheço o Monte das Oliveiras, já estive lá por 2 vezes. Esse monte fica bem de frente para a cidade de Jerusalém, aqui em Israel, na terra aqui em Israel. Então, Jesus estava com os discípulos ali no monte, olhando de frente para Jerusalém, para o templo, quando os discípulos perguntaram exatamente estas coisas. A primeira parte da pergunta foi: quando sucederão essas coisas? Quando? Com respeito a quando, Jesus foi claro na resposta. Mateus 24, 36. Olha a resposta de Jesus. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, sobre a data, Jesus falou assim: não está revelado, somente Deus é quem sabe. E claro que Jesus não revelou, porque Jesus não quer que as pessoas sirvam a Ele por interesse, por medo, por desespero, mas quer que a gente sirva a Ele por amor, entendeu? De uma maneira natural, servindo a Ele, como diz a Bíblia, e se preparando para encontrar-se com Ele nas nuvens dos céus. Mas a pergunta tem um outro lado, que é o lado dos sinais. Ele fala assim: então que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus, então, apresenta alguns eventos que nós chamamos de eventos finais. E esses eventos estão aqui em Mateus 24, em Lucas 21, em 2 Timóteo 3 e também no livro do Apocalipse. Veja só Mateus 24, versículo 4. No 4, a palavra de Deus diz, Jesus fala sobre o engano. Então o engano é um dos sinais da volta de Cristo. E como tem engano nesse mundo, é ou não é? Como tem engano e enganadores. É impressionante. No verso 5, Jesus fala sobre os falsos cristos e os falsos profetas. E fala: cuidado, vai aparecer um monte de gente aí em meu nome dizendo que é Cristo e não é. Então Jesus chama a atenção para os falsos cristos, falsos profetas, e você e eu sabemos, né? Como as pessoas usam a igreja, a Bíblia e a fé para explorar as pessoas financeiramente. Existem muitas igrejas que são verdadeiros comércios. E também tem muitos líderes da igreja, pastores, sacerdotes, que usam a igreja como plataforma política para se promover e para ocupar um cargo público. Muito cuidado com isso. Essas coisas fazem parte dos sinais dos tempos. Isso é o que está no versículo 5 de Mateus 24. Você vai para o verso 6, aí Jesus fala sobre guerras, rumores de guerras, e Jesus fala assim: mas ainda não é o fim. São sinais do fim, são eventos do fim. Você vai para o verso 7, ele fala assim: nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E no 8 ele fala assim: tudo isso é princípio das dores. Então, Mateus 24 tem uma sequência de eventos, de acontecimentos ruins, que Jesus explicou, que Jesus falou, e que disse que quando essas coisas estivessem acontecendo, é porque a volta dele estaria bem perto. Entendeu? Então, diante disso aqui, nós não temos dúvidas nenhuma de que a volta de Jesus está perto, porque esses sinais, esses eventos estão acontecendo diante dos nossos olhos. Não é verdade? Não há nenhuma dúvida com respeito a isso. Agora, uma coisa chama a atenção. Quando ele fala de guerra, de rumores de guerras, de engano, de falso Cristo, falso profeta, quando ele fala de pestes, de um monte de coisa,
Então ele fala assim, não é o fim, ainda não é o fim, ainda não é o fim. Aí ele fala, é princípio das dores, ou seja, a coisa ainda pode piorar, a coisa vai piorar. Essa pandemia que estamos vivendo, esse vírus que surgiu em todo o mundo nesses dias, também faz parte dos sinais. Lucas 21, verso 11, fala exatamente de uma epidemia e que nós sabemos que se transformou numa pandemia. Coisas espantosas iriam acontecer. Todas essas coisas são eventos finais relacionados com a volta de Cristo. Ou seja, quando essas coisas começassem a acontecer, deveríamos estar atentos, porque Jesus estaria às portas, estaria bem perto de voltar. Só que tem um texto aqui bastante interessante, que eu queria que você prestasse muita atenção. Atenção, seu Alberto, o senhor que mora em Rondônia. Presta bem atenção nisso aqui, seu Alberto. O texto é Mateus 24, 14, que diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Percebeu? Veja que quando os sinais são de problemas, a Bíblia fala, ainda não é o fim. Mas quando fala da pregação do evangelho, aí ele diz, então virá o fim. Certo? Então essa classe bíblica que temos aqui agora é parte desses eventos finais. Entendeu? Ou seja, pregar pela televisão, pelo rádio, pela internet, faz parte dos eventos finais, que anuncia a volta de Jesus. Não é incrível isso? Com certeza isso é incrível, é maravilhoso. Agora, diante desses eventos todos, nós não temos nenhuma dúvida de que Jesus está às portas e de que brevemente ele vai voltar. Muito em breve ele vai voltar. E por isso você e eu temos que estar preparados. Agora tem um detalhe, como será que ele vai voltar? Como será, o que a Bíblia fala sobre a volta de Cristo? Veja o que diz Mateus 24, versículos 30 e 31. Mateus 24, 30 e 31 está bem aqui. Olha que texto extraordinário. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Me diga aí, não é incrível isso? Não é maravilhoso? Saber que Jesus vem nas nuvens dos céus, que todo olho verá, que ele vem com os anjos tocando trombetas, e o texto bíblico fala de maneira muito clara que todas as pessoas da terra se lamentarão, mas verão Jesus vindo sobre as nuvens dos céus. E o verso 31 termina dizendo assim, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Eu quero estar preparado para esse dia. E você também, é ou não é? Sim? Se sim, levanta a mão. Levanta a mão aí e diga, pastor, sim, eu também quero. É isso aí. Louvado seja Deus por isso. Meu amigo e minha amiga, então, para a gente poder entender melhor esse assunto, eu gostaria de chamar a sua atenção para um outro texto que está em Apocalipse, capítulo 14, versículo 14. Apocalipse 14, verso 14, está exatamente aqui. 14. Olhei, diz o profeta, olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Olha que texto tremendo, extraordinário. Vai ser assim, Jesus agora está no santuário celestial. Em breve, ele vai terminar o seu ministério lá, a sua intercessão. Aí Jesus vai levantar a mão direita e vai dizer assim, está feito, está consumado, acabou. Em seguida, ele sai do santuário. Quando Jesus sair do santuário, aqui na terra o Espírito Santo vai dizer assim, aqui também acabou, aqui terminei. Gênesis 6, verso 3. Aí, fecha a porta da graça, Jesus sai do santuário e aqui na terra começam a cair as 7 últimas pragas de Apocalipse 16. No final das pragas, o céu vai estar escuro, o clima de chuva, haverá trovões, vozes e relâmpagos, as pessoas vão olhar para o céu e ver tudo escuro. Em meio à escuridão, aparecerá essa nuvem branca que eu li aqui em Apocalipse. E essa nuvem branca é pequenininha.
E depois ela vem crescendo, vai passando o tempo, ela vai crescendo, 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 vai se aproximando da terra e ela vai crescendo e vai enchendo todo o céu, preenchendo todo o espaço. E quando a nuvem branca chegar perto da terra, então nós vamos perceber que não se trata de uma nuvem literal, mas se trata de uma nuvem formada por anjos. São os anjos de Deus formando essa grande nuvem. Sabe quantos anjos? Todos. Sabe o que significa todos? Significa milhares e milhares, milhões e milhões, bilhões de bilhões, trilhões de trilhões, quadrilhões de quadrilhões. Eu estou falando assim porque a gente não sabe o número. É muito mais do que isso. E a Bíblia diz que todos os anjos virão com Jesus. De maneira que haverá silêncio no céu por cerca de meia hora profética. E os anjos, formando a grande nuvem branca, tocando trombetas, o som vai ecoar dos 4 cantos da terra, as pessoas vão se emocionar, as pessoas vão se arrepiar, as pessoas vão chorar. Vai ser um dia extraordinário, o mais impressionante de todos os tempos, vai ser o dia mais incrível. A terra vai parar, o céu vai parar, o universo vai parar. É a volta de Jesus, meu amigo, louvado seja Deus. É a volta de Jesus. Sim, Senhor, no meio da nuvem estará Jesus, aquele ser maravilhoso, majestoso, incrível, com uma coroa de ouro na cabeça e na mão uma foice afiada. A coroa é para mostrar que Cristo vem dessa vez, não como um bebê, não para morrer na cruz, não para ser perseguido, não para ser humilhado, mas ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para buscar você e a mim. Diga amém. Diga amém. Eu tenho que dizer amém, tenho que dizer louvado seja Deus, tenho que dizer aleluia, porque esse é o dia em que Jesus vai voltar. E a foice afiada na mão simboliza colheita. Ele vem fazer uma colheita, vem buscar a senhora, o senhor, a mim, vem buscar cada um de nós. Atenção, seu Jacó, o senhor que é de raiz judaica, o senhor que veio do judaísmo, o senhor que tem família em Israel, mas agora mora no Brasil, está morando na cidade de Barueri, em São Paulo. Seu Jacó, entendeu? Jesus vai voltar em glória e majestade, os anjos tocando trombetas, Cristo vem para buscar o Senhor e a sua família. E como diz Amós 4, verso 12, prepara-te, Jacó, para te encontrares com o teu Deus. A palavra de Deus continua falando desse dia extraordinário, desse dia em que vai resolver todos os nossos problemas. Aí Jesus vai ficar nos ares, nas nuvens. Todo olho verá. E os anjos vão descer aqui. E Jesus vai dar uma ordem. E as sepulturas irão se abrir. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pensa numa coisa extraordinária. Imagina a terra se abrindo, as sepulturas se abrindo e os mortos saindo. O meu pai já está morto, morreu em Cristo. E eu estou imaginando agora o dia em que ele vai sair da sepultura. Vai ser tremendo. E eu quero estar ali para dar um abraço nele. Deus seja louvado. Sim, meu amigo, Jesus vai voltar dessa maneira. Não será secreto, o arrebatamento não vai ser secreto, a volta não vai ser secreta, tudo vai ser literal, audível, visível, claro. E assim vai ser o maior acontecimento da história. E a volta de Cristo é exatamente para que tudo seja resolvido. E aí então Jesus pega os seus filhos e leva todos para os céus. Os fiéis serão levados, os anjos vão nos pegar pelas mãos, nós vamos encontrar Jesus nos ares e vamos subir com ele para o céu. Nesse mesmo dia, os ímpios serão mortos e ficarão no pó da terra. E o diabo será preso. E a terra vai ter 1000 anos de descanso. Não é impressionante isso? 1000 anos. Meu amigo e minha amiga, é hora de se preparar. É hora de você abrir o coração, é hora de você abrir a Bíblia, é hora de você acordar, é hora de você olhar para cima, é hora de você falar assim, bom, chega, eu agora quero mudar de vida, começar uma vida nova. Não é assim? Aceita? Aceita o convite? Aceita o chamado? Porque Jesus já morreu por você, já ressuscitou por você, intercede por você e vai voltar para buscar você. E você vai fazer o quê? Eu já fiz minha escolha. Eu já tomei minha decisão e é por isso que eu estou aqui, uai. Então Deus está chamando você. Você do Nordeste, você do Norte, você do Sul, você do Centro-Oeste, você do Sudeste, você que mora nos lugares mais frios ou mais quentes. Deus está chamando você para que você se prepare para esse grande dia. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Mas isso que eu vou falar agora, eu vou falar sentado aqui na minha cadeirinha. Chega mais perto, vem para cá. Eu quero te falar uma coisa interessante com a qual a gente quer finalizar
esse programa. Pode vir aqui, pode chegar mais perto. Existem 3 acontecimentos, 3, que Deus não revelou o dia nem a hora para o ser humano. São 3 acontecimentos certos, mas nós não sabemos a data. Primeiro deles, o dia da nossa morte. Segundo, o dia do fechamento da porta da graça. E terceiro, o dia da volta de Cristo. Ninguém sabe a hora, mas são acontecimentos certos. Então, o que você tem que fazer agora? Abrir o coração, aceitar Jesus, nascer de novo, ser batizado e se preparar para a volta de Cristo. Prepare-se como se ele viesse hoje, tá bom? Espiritualmente, como se ele viesse hoje. Aceita? Aceita? Aceita ou não aceita? Claro que aceita. Levanta essa mão aí, rapaz. Muito bom, parabéns. Eu vou orar por você agora. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por esse momento importante da nossa vida, quando a Bíblia afirma que Jesus vai voltar. Eu e meus amigos queremos estar preparados. Abençoe aqui os meus alunos dessa classe, para que todos que estão assistindo e orando comigo também sejam salvos naquele dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Graças a Deus por essa mensagem tão importante da palavra de Deus. Graças a Deus porque você está conectado, porque estamos juntos nessa classe bíblica. E agora chegou a hora da gente bater aquele papo, interagir com você, tirar um pouco mais das dúvidas, aprofundar o tema e seguir juntos falando exatamente essa mensagem de vida e de esperança. Respondendo a seguinte pergunta: quando tudo será resolvido? Com base no nosso manual de estudos, no nosso estudo bíblico, Apocalipse, Revelações de Esperança. Um abraço para você que mora no norte, para você do nordeste, para você do sul, do sudeste, centro-oeste, para você que está em qualquer canto desse país ou do mundo conectado conosco. Deus te abençoe grandemente e seja muito bem-vindo a essa próxima meia hora, onde vamos ter um bate-papo bastante importante. E hoje eu não estou sozinho. Aliás, todo domingo eu não estou sozinho, estou com você, estou com tanta gente que dá o suporte para nós. Mas hoje eu tenho um amigo que está comigo aqui agora e que vai interagir comigo nesse exato momento. É o pastor Herbert Boger, que é meu parceiro, meu amigo, foi o coordenador da Semana Santa, e essa classe bíblica é uma extensão da Semana Santa. Boa noite, pastor Boger, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Boa noite, pastor Luiz. Boa noite aos nossos amigos. Que alegria estar contigo nessa noite e já observando aqui tanta gente interagindo conosco. Eu também estou com meu manualzinho aqui, olha. Se você quiser, é só pedir que a gente manda para você, ou você pode baixar a internet. É verdade, pastor Boger. Pastor Boger, você foi o nosso coordenador da programação da Semana Santa, que foi, aliás, foi uma bênção extraordinária. Fale um pouco sobre a importância dessa classe bíblica como extensão da Semana Santa e até onde vai, ela está conectada com outro evento especial, é isso? Pastor Luiz, é isso mesmo. Mas sabe que eu estava olhando aqui já na entrada do programa, as pessoas aqui dizendo eu aceito, eu aceito. E na Semana Santa, mais de 28 mil pessoas disseram eu aceito. E 106 mil pessoas pediram para fazer um curso bíblico. Por isso estamos aqui com a classe bíblica para atender essa necessidade das 106 mil pessoas até o domingo, dia 6 de setembro. Muito bem, muito bem, pastor Boger. E dia 6 de setembro nós vamos fazer uma conexão dessa classe com a Semana da Esperança, que é uma semana especial que teremos em setembro. Pastor Boger, Jesus está voltando, né? Está voltando, pastor Luiz. E cada vez mais a gente percebe alguns sinais. E o principal que eu tenho percebido é a sede pela palavra de Deus. As pessoas estão sedentas, estão buscando mais o conhecimento, e é por isso que estamos aqui, para ajudar as pessoas a ter esse conhecimento mais amplo e profundo da palavra de Deus. Por isso, mande a sua pergunta, que nós já estamos aqui prontos para responder. Exatamente, pastor Boger. Eu vou continuando aqui e você, daqui a pouquinho, você vai nos trazer algumas perguntas e você pode continuar aqui como você está e a gente vai, então, abrindo agora para várias perguntas. Eu quero mandar aqui um abraço para a Iraci Santana,
Ela fala boa noite, pastor, é do nosso Adventistas Brasil. Também um abraço para Elizabeth Chiossi, de São Paulo, de Araraquara. Para o Geraldo Barbosa, ele diz também, Deus abençoe a todos. Para Maria Alves Barroso, disse, eu aceito. Ela está dizendo aqui, eu aceito. E assim nós temos aqui milhares de pessoas. Eu quero aproveitar esse momento para também fazer aqui um registro e mandar um abraço muito especial para o Wilke. Eu tenho alguns primos que estão na região nordeste do Brasil e estão estudando a Bíblia conosco. É o Wilke. Também eu quero mandar um abraço para Ana Lúcia e também um abraço para... Calma que nós vamos chegar lá. Tem mais gente conectada aqui conosco e eu vou agora mencionar aqui a Jacinta. Um abraço para vocês todos que estão conectados. Pastor Boger, eu tenho aqui já algumas perguntas. Não sei se você já tem aí algumas perguntas. Já tenho aqui, pastor Luiz, várias perguntas. Olha só, no começo da classe bíblica de hoje, você usou o texto de Apocalipse 1:7 e falou sobre que todo olho verá. Agora, a pergunta que nos chegou aqui é se isso esclarece o tema do arrebatamento secreto, uma vez que todo olho verá. O que é isso, pastor Luiz? Excelente pergunta, falando com base em Apocalipse 1, verso 7. Veja, o arrebatamento não será secreto. Se você prestou atenção na primeira meia hora da nossa classe bíblica, eu mencionei que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus, mencionei Mateus 24, 30 e 31, que fala que ele vem com os anjos tocando trombetas, e ao tocar trombeta, você vê, tem áudio, não é verdade? Tem um som, tem cores, tem movimento, tem manifestação literal, portanto a volta de Cristo não é secreta, o arrebatamento também não é secreto. Porque em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, fala que os anjos descerão aqui, nos pegarão pelas mãos e nos levarão para encontrar Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E quando Apocalipse 1:7, pastor Boger, fala, todo olho o verá, então aí mostra que não é secreto. Só que existe um público aí, é um público relacionado à sociedade Torre de Vigia, que dizem que esse olho que vai ver é o olho da fé, é o olho do entendimento, dizem eles. Mas o fato é que não. Esse olho aí é o olho literal mencionado em Apocalipse 1, verso 7. Muito bem, pastor Luiz. Olha só, nós temos aqui, e uma delas tem sido muito comum entre muitos amigos que estamos assistindo. Por exemplo, Daniel Queiroz e a Vanessa e outros tantos têm perguntado o seguinte, como não enganado? A Bíblia fala muito claro que Satanás ele é o enganador, Apocalipse fala isso, que ele é o sedutor. Como não ser enganado pelas suas artimanhas? Ele fará de tudo para enganar os seus filhos. Como estar atento e não ser enganado por Satanás, pastor Luiz? Boa pergunta feita aí pelo nosso amigo, eu anotei aqui, Daniel Queiroz e mais algumas pessoas. Veja, primeira coisa, nós temos que estar firmes na fé, na comunhão e firmes na palavra. Se você observar bem a palavra de Deus, em Mateus capítulo 24, quando ele fala da imitação que o diabo vai fazer da volta de Jesus, então aí nós somos chamados a atenção nesse texto, mostrando que o diabo vai imitar a volta de Cristo. Ele poderá, inclusive, até aparecer numa certa altura, o diabo. Ele poderá até fazer alguns milagres. Ele poderá até aparecer em rede nacional de televisão, de internet, de rádio, né? Pode até fazer uma live, na verdade. O diabo pode até fazer tudo isso. Mas tem algumas características que nós precisamos ficar atentos. Uma característica é o seguinte, Jesus tem nas mãos os sinais dos cravos, certo? Agora, o diabo pode fazer aqui uma tatuagem, pode fazer aqui uma marca para tentar enganar as pessoas. Mas tem uma coisa, o diabo não pode, ele não é onipresente. Jesus vai ser visto por todo mundo ao mesmo tempo. E será literal. O diabo não pode. Então esse é um sinal. Outro sinal, Jesus não vai pisar na terra, vai ficar nas alturas. Como diz aqui 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Então, basicamente, você vai distinguir o grande engano dessa forma. O diabo vai andar na terra e Jesus não. Segunda coisa importante, presta bem atenção. Quando Jesus voltar, ele vai ter nas mãos os sinais dos cravos. Entendeu?
Isso é para você logo distinguir uma coisa da outra. Mas o mais importante mesmo é você estar em comunhão com Deus. Olha aqui, ó, 5 coisas. Ler a Bíblia todo dia em oração, andar com Jesus, aceitando Jesus no seu coração diariamente, sendo obediente aos seus mandamentos, sendo uma nova criatura, nascendo de novo, sendo batizado, e aí permanecer em comunhão. É essa comunhão que vai fazer com que você esteja preparado e seja protegido por Deus na hora dos grandes enganos e do maior engano que vai ser o diabo imitando a volta de Cristo. Pastor Bolger. Pastor Luiz, você mencionou na classe bíblica de hoje o texto de 1 Tessalonicenses, que fala que aqueles que forem salvos, ressuscitados, eles vão ser levados até a nuvem. Ou seja, é um fato que nós não teremos Jesus caminhando nessa terra, tocando o solo. Esse também é um sinal, pode ser considerado um sinal também, de que essa é uma evidência poderosa de que se algum que diz que é Cristo e caminhar nessa terra não é o Cristo verdadeiro? Exatamente, pastor Bolger, a sua pergunta e a sua colocação está perfeita, e eu vou aproveitar a sua fala para ler um texto aqui de Mateus capítulo 24, versículos 26 e 27, e só 26 e 27. Fala assim: portanto, se vos disserem, olha só, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será vindo do Filho do Homem. Então, muito claro, o texto de Mateus e o texto de Tessalonicenses, com certeza é uma evidência, um sinal claro. Mais perguntas por aí, pastor Bolger? Ferreira, então ela quer confirmação que não teremos nenhum de arrebatamento de pessoas indo antes, todos num único evento, quando Cristo aparece. É isso mesmo? É isso mesmo, pastor Bolger. A questão é a seguinte: quando as pessoas falam no arrebatamento secreto, que é uma doutrina que é muito forte no meio evangélico, especialmente nos evangélicos da segunda onda e da terceira onda, veja, também da primeira onda, quando eu falo onda é o seguinte: existem grupos de igrejas evangélicas que foram surgindo em momentos diferentes da história, certo? Então, esses grupos de evangélicos, na sua grande maioria, desenvolveu uma crença no arrebatamento secreto. Sabe por quê? Porque existe uma crença por parte dessas pessoas de que após a volta de Cristo haverá uma segunda chance. Então, na volta de Cristo eles creem no arrebatamento secreto e outros vão ficar vivos para ter uma segunda chance, inclusive durante o milênio. Mas isso não é bíblico, não é exatamente assim que a Bíblia fala. Aliás, no próximo domingo, pastor, o tema vai ser o milênio. Aí nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse detalhe. Mas o arrebatamento não será secreto. Será real, será visível, será audível, exatamente como diz a palavra de Deus em Mateus 24, 30 e 31, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, em Apocalipse 1, verso 7, em Apocalipse 22, verso 12. A Bíblia é clara em dizer que tudo será literal, será visível e todo olho verá, pastor. Agora eu quero ver uma coisa, pastor Luiz. A Bíblia fala aqui em Apocalipse 16 e o verso 15, eis que veio como um ladrão. E agora, pastor Luiz, como é que a gente pode responder essa pergunta do nosso amigo? Você acabou de dizer que todo mundo vai ver, ele fala que vem como um ladrão. E agora? E mais um detalhezinho, hein? Uma pergunta que entra junto com essa, no próprio verso. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Como assim, um ladrão? E que roupa é essa, pastor Luiz? E agora eu quero ver o senhor aí responder essa pergunta aí para essas pessoas que estão nos perguntando. Você está me apertando muito, viu, pastor Bolger? Olha só. Mas eu só estou lendo as perguntas deles aí. Legal. Olha só, Apocalipse 16, verso 15 que você leu, ele faz parte, na verdade, pastor Bolger, do 6º flagelo, da 6ª praga. Esse texto que você mencionou, citado pelo nosso internauta, nosso amigo, ele faz parte da 6ª praga, tá? E na época da 6ª praga, haverá um decreto de morte por parte dos ímpios em relação aos cristãos. E esse decreto de morte, eles vão marcar o dia e a hora para matar os servos de Deus na época da 6ª praga. E Deus não vai permitir, Deus vai fazer uma intervenção com a 7ª praga, e os justos não serão atingidos por essa ameaça
aqui de Apocalipse, mencionada, na verdade, em Apocalipse 16, de 12 a 16. Inclusive, o pastor Boger, aqui quando fala de que Jesus vem como um ladrão, mostrando que Jesus vem rápido e que Jesus vem de forma inesperada por parte de alguns, porque o ladrão, quando ele vem assaltar uma casa, ele não avisa assim, Dona Maria, ou seu João, aqui quem fala é o ladrão, tá? Eu vou aí tal dia e tal hora assaltar sua casa. Ele não avisa, ele vem sem avisar, entendeu? Então, veja, Jesus não marcou o dia da volta dele. Jesus não marcou a hora. Então, nesse sentido de que Jesus vem sem marcar o dia e a hora, é nesse sentido que ele vem como ladrão, entendeu? Ou seja, sem avisar. É uma comparação, mas atenção, esse texto está dentro do contexto do sexto flagelo, porque nesse momento aqui, os ímpios vão tentar matar os cristãos. E vem a mensagem assim para os cristãos, fiquem tranquilos, que aí em seguida Jesus vai voltar. Ele vai voltar e, como diz o verso 15, eis que venho como vem o ladrão. Aí ele fala, bem-aventurado aquele que vigia. Então o detalhe é, o dia e a hora ninguém sabe, mas nós temos que vigiar. O que é vigiar, pastor Boger? É trancar a porta de casa, entendeu? É trancar a janela, certo? É colocar o alarme, entendeu? É não viajar e deixar a casa com a porta aberta. Em outras palavras, você não deixe a sua vida aberta para Satanás, não deixe a sua vida aberta para o pecado, não deixe a sua vida aberta para o engano. Fecha. Jesus entrou no coração, fecha o coração, entendeu? Ele entrou, está dentro do teu coração. Porque o texto fala assim, bem-aventurado aquele que vigia. E aí está o detalhe, vigiar é estar atento, é estar preparado, porque Jesus vai vir a qualquer momento. Então você tem que estar preparado a todo momento. É isso que ele fala. Mas o pastor Boger me colocou uma outra questão aqui, no verso 15, que eu quero voltar aqui com a Bíblia Sagrada, só para destacar, pastor Boger, o que você destacou do verso 15, quando fala assim, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu. Isso daqui tem a ver com a nudez espiritual e tem a ver com as vestes espirituais, o caráter, a justiça, a comunhão com Deus. Quando você anda com Deus, você está revestido da graça de Deus, revestido da pele do Cordeiro. Quando você não vigia, quando você vive uma vida relaxada, quando você não está em comunhão com Deus, você está nu. É a nudez espiritual que te expõe. Você fica vulnerável ao diabo e às suas tentações. Ficou claro? Excelente, esse é o nosso... Excelente, esse é o nosso evangelista, pastor Luiz Gonçalves, nossa dupla missionária aqui, a gente prepara e vamos juntos para a colheita dos nossos amigos que estão aí sedentos pela palavra. Olha só, pastor Luiz, Davi Santos, hoje à noite as perguntas não tão simples, hein? O Davi Santos pergunta o seguinte, quando Satanás imitar a volta de Jesus, a porta da graça vai estar fechada nesse momento? Não vai ter mais oportunidade? Ele começou a imitar? Ou ainda é tempo de pessoas sinceras aceitarem ou seguirem o engano? Esse momento, quando ele começa a fazer essa imitação forte, que muitos vão seguir, já é momento das pessoas estarem definidas, salvos e perdidos, ou ainda não? Olha, a Bíblia Sagrada, quando fala da imitação da volta de Cristo por parte de Satanás, a Bíblia fala no contexto de Mateus 24, e ele é mencionado nos versos 26 e 27. Logo na sequência, vem os versos 30 e 31, que mencionam, então, a volta de Cristo, com os anjos tocando trombetas e tal. Então, nós entendemos, pastor Boger, que o diabo vai imitar a volta, começou já a imitar a volta de Cristo. Veja, presta atenção, é uma sequência, pastor. Se você analisar, primeiro o diabo faz assim, ele manda o falso profeta, vários falsos profetas, depois ele manda falsos cristos, entendeu? Você pode olhar, hoje, atualmente, tem vários falsos cristos no mundo. Tem no Brasil, tem na Colômbia, tem nos Estados Unidos, tem em várias partes. Então o diabo manda falsos profetas primeiro, depois ele manda falsos cristos, e ele vai preparando o terreno para quando ele mesmo imitar a volta de Cristo. Então veja, quando o diabo aparecer imitando a volta de Cristo, nós entendemos, pastor, que isso ocorrerá num tempo, num momento em que as pessoas ainda poderão se arrepender. Só que são duas manifestações aí que eu queria destacar. A primeira será um pouco antes do fechamento da porta da graça, e aí a outra vai ser o momento em que o diabo vai pressionar os cristãos para que os cristãos, então, abandonem a Deus e abandonem a fé. Essa pressão é na sexta praga, mas a manifestação da imitação do diabo
imitando a volta de Cristo, será bem antes. Então nós entendemos que quando o diabo se manifestar imitando a volta de Cristo, muitas pessoas serão enganadas. E se elas serão enganadas, é porque a porta ainda estará aberta. Porque quando a porta fechar, pastor Boga, é assim, quem estiver salvo está salvo, quem estiver perdido estará perdido. Apocalipse 22, verso 11. O justo continua justo e o ímpio continua ímpio. Depois que fechar a porta da graça, o engano de Satanás já não faz mais nenhum sentido para os cristãos. Pode acontecer desse engano colocar pessoas em momento de angústia, mas ninguém mais vai perder a salvação depois que a porta fechar para aqueles que aceitaram Jesus e aqueles que estiverem salvos. Agora, antes do fechamento da porta, é possível ainda perder a salvação ou ganhar a salvação. Muito bem, pastor Luiz, obrigado. A grande questão é estarmos preparados todos os dias, como se Cristo viesse hoje em nossa vida. Esse é o grande momento em que nós temos que estar preparados, é o dia que chama-se hoje, não é assim? Pastor Luiz, temos algumas perguntas aqui. No estudo o senhor já... Inclusive, essa sua fala eu mencionei na primeira meia hora, né? Estar preparado como se Jesus fosse voltar hoje. Por favor, hoje. Prossiga. Esse é o grande momento que nós estamos vivendo aí. Vejam só, aqui nós temos algumas perguntas que elas podem até ser unidas no mesmo propósito. A Eliana Evaristo, ela pergunta se vão ter aí 3 ou 4 ressurreições. Esta mensagem também já foi explicada, mas seria interessante darmos aí mais um toquezinho. E nós temos aqui também essa questão de ter aí essa compreensão, se são 3 ressurreições, 4, ou se algumas acontecerão antes ou depois da volta de Cristo, antes ou depois do milênio. Eu sei que domingo que vem o tema é o milênio, mas se puder dar uma já adiantadinha aí, um spoiler do domingo que vem, porque é o tema do milênio. Essas ressurreições, responda só o tema de hoje. As ressurreições acontecem antes, as 3 acontecem antes ou depois? Olha, pastor Boga, essa é uma pergunta muito interessante e eu queria responder de 2 maneiras, se você me permitir, e se o nosso amigo, nossa amiga também me permitir. Veja só, eu estou com a Bíblia aberta em João 5, versos 28 e 29, que diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição da condenação. Então aqui você tem 2 grandes ressurreições, uma dos justos e a outra dos ímpios. De acordo com a Bíblia, em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, quando Jesus voltar, ressuscitarão aqueles que morreram em Cristo, ou seja, os justos. Quando você vai para Apocalipse 20, versos 5 e 6, você descobre que os ímpios ressuscitarão depois do milênio. Então haverá, pastor Boger, 2 grandes ressurreições, sendo uma na volta de Cristo, dos justos, e outra depois do milênio, dos ímpios. Agora, fora essas 2 grandes ressurreições, a Bíblia menciona 2 pequenas ressurreições mais. Então, na verdade, não são 3, são 4. Ok? Então, veja, a Bíblia menciona 2 outras pequenas ressurreições. Uma pequena ressurreição é de um grupo de pessoas que morreram na fé, na esperança, na mensagem do terceiro anjo. Ou seja, de 1844 para cá, aqueles que morreram em Cristo, esperando a volta de Cristo, pregando a volta de Cristo, esses também ressuscitarão, como diz Daniel 12, verso 2, ressuscitarão um pouquinho antes da volta de Cristo, pastor, para ver Jesus voltar, conforme estava profetizado e mencionado em Daniel 12, verso 2. Mas, quando estiver bem pertinho da volta de Cristo, também vai acontecer uma ressurreição especial de pessoas que traspassaram Jesus, como diz Apocalipse 1:7. Ou seja, aqueles que mataram Jesus, pegaram no martelo, pegaram na marreta, pegaram nos cravos, nos pregos, na cruz e mataram literalmente a Jesus. Então entenda, são 4 ressurreições. As 2 grandes, uma é dos justos quando Cristo voltar, e a outra dos ímpios depois do milênio. Mas um pouco antes da volta de Cristo, um grupo de pessoas justas que morreram nessa fé, nessa pregação, essas pessoas ressuscitarão. E também um grupo de ímpios, aqueles que traspassaram Jesus, também ressuscitarão. Ficou claro, pastor Boger? Ficou claríssimo.
E eu tenho certeza também que nossos amigos que mandaram as perguntas e perguntaram também se aqueles que transpassaram Cristo vão ver ele voltando. O próprio texto, o primeiro texto da classe bíblica dessa noite, Apocalipse 1:7, quando nós lemos com atenção, a gente percebe que todos quanto transpassaram o verão também. Então, realmente está muito claro. Muito obrigado. Agora, Pastor Boger, Pastor Boger, eu tenho uma informação agora que é polêmica, que vai ser uma bomba. Posso jogar bomba? Pode, claro. Olha só, esses que traspassaram Jesus, que mataram Jesus, eles estão mortos, não estão? Estão mortos. Sim. E lá em Mateus 26, do verso 60 em diante, Jesus prometeu a eles que eles iriam ver Jesus vindo em glória e majestade. Então eles vão ressuscitar, como diz Apocalipse 1:7. Então veja, eles estão mortos, vão ressuscitar, vão ver Jesus voltando, vão morrer de novo, e depois do milênio ressuscita de novo e morre de novo. Então esse grupo vai morrer 3 vezes, para ficar bem morto. Misericórdia, hein? Que coisa. Na verdade, ninguém precisaria morrer a morte eterna. Se aceita Jesus, se é sepultado nas águas pelo batismo, seria suficiente para nenhuma pessoa ficar na sepultura. Essa é a grande promessa que nós temos na palavra de Deus. Nós temos uma pergunta aqui, pastor Luiz, que é da Jaqueline Bispo. Apocalipse 13:8. Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E ela pergunta, as pessoas que não estão nesse livro não estarão salvas então? As pessoas que já estão nesse livro estão garantidas? Veja, é muito interessante. Muitas pessoas creem que uma vez salvo, salvo para sempre. Que a salvação é recebida uma vez e ela está garantida. Ela está imune. E às vezes os programas de televisão colocam aí, não, essa pessoa está imune, não tem como perder o jogo, né? Não é assim. Como que é isso, pastor Luiz? Apocalipse 13:8. As pessoas estão garantidas ao estar no livro e as que estão não se perdem mais? Boa pergunta, pastor Boger. Eu só queria dizer para Jaqueline, né? Queria dizer para Jaqueline o seguinte: exato, a tua pergunta será respondida com mais profundidade na lição número 17, que nós vamos falar sobre a besta do Apocalipse. Entendeu? A sua pergunta está dentro do assunto da besta. Mas nós vamos responder o seguinte: realmente, o detalhe que você menciona do 13, verso 8, Apocalipse 13, verso 8, fala de duas coisas. Fala da adoração à besta, fala do livro da vida e livro da vida do Cordeiro. São duas coisas. Então, veja, sobre a besta, a gente vai deixar para a lição 17. Sobre o livro da vida, a gente pode dar uma pincelada agora, embora também nós vamos falar sobre essa questão do livro da vida no tema sobre o santuário, que é o tema 13. Mas assim, só para não deixar você sem resposta, nós vamos dar uma adiantada aqui, um spoiler, como diz o pastor Boger. Olha só, o livro da vida é o livro onde se registram os nomes das pessoas que aceitam Jesus e são batizadas, ok? Quando a pessoa aceita Jesus e é batizada, o nome é escrito no livro da vida. Agora, se a pessoa abandonar a fé, abandonar os princípios e se voltar contra os princípios, o nome dela é riscado do livro da vida. Então, não é porque o seu nome já está no livro da vida que você está garantido. Porque tem uma frase no mundo protestante que fala assim, uma vez salvo, para sempre salvo. Essa frase está incompleta. A frase correta seria, uma vez salvo, para sempre salvo, enquanto você permanecer salvo. Então, quando a pessoa aceita Jesus e ela se entrega através do batismo, o nome vai para o livro da vida, e então essa pessoa agora deve continuar firme na fé até a volta de Cristo, para não ter o nome riscado do livro da vida, certo? Agora, olha o que diz o texto, você mencionou 13, verso 8, certo? Eu vou ler para você um outro texto que vai chamar bastante a sua atenção. Apocalipse 20, verso 15, que fala assim, ó, Apocalipse 20, verso 15. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Entendeu? E para finalizar a resposta, eu vou ler Apocalipse 21, verso 27, que diz assim, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, Jaqueline, e atenção todos os internautas, a grande notícia dessa noite é a seguinte, se prepara aí, tá? Ajeita aí, dá uma respirada, assim, bem profundamente, que lá vai a grande notícia da noite.
as inscrições para ter o nome no livro da vida estão abertas. Você pode ter o seu nome no livro da vida a partir de agora. Aceita Jesus, aceita o batismo, se prepara para o batismo, escreva para cá e diga assim: eu aceito, eu aceito, eu aceito. Tome a sua decisão e o seu nome vai para o livro da vida e você vai se preparar para a volta de Cristo. Amém? Amém, amém, Pastor Luiz, que maravilha podermos estar juntos com tantos amigos que nos assistem nessa noite. Mas nós temos aí pouquinhos minutos, Pastor Luiz. Estamos aí para encerrar o programa dessa noite. Eu queria que o senhor pudesse nos ajudar agora a trazer para os nossos amigos de que maneira prática, no dia a dia, eu posso estar aí fazendo com que a minha vida esteja no livro da vida. O que eu posso viver a cada dia para que eu esteja preparada, porque a morte pode chegar a qualquer momento para qualquer um de nós. Como que eu posso estar pronto para a volta de Jesus? Apocalipse 22, verso 20, fala que certamente venho sem demora. Sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. O penúltimo verso do Apocalipse nos fala dessa promessa que o Senhor pregou essa noite. Como estar pronto? Como estar preparado para esse grande evento que muito em breve vai acontecer? Muito bem, Pastor Boger, eu vou fazer aqui a resposta, e assim que eu terminar, Pastor Boger, eu vou pedir para você fazer a oração final aí, tá? Quando eu terminar, você já faz a oração final para nós, por favor. Realmente essa pergunta é ótima, excelente. Então, são 5 passos que você deve dar para você estar preparado para a volta de Cristo com o seu nome no livro da vida. Vamos lá. Passo número 1. Você deve estudar esse sagrado livro todos os dias com oração, em oração. Passo número 2. Você precisa aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Passo número 3. Você precisa obedecer os 10 mandamentos escritos em Êxodo capítulo 20. Quarto passo. Você precisa ser batizado por imersão, como Jesus foi batizado. E quinto passo, depois do batismo, permanecer firme na fé como um discípulo do Senhor Jesus. Eu te convido a tomar essa decisão. Eu convido você, em nome de Jesus, a você abrir o coração agora e tomar a sua decisão. Você quer estar preparado para a volta de Jesus? Você quer se batizar? Você quer nascer de novo? Você quer estar com Ele naquele dia para sempre no reino dos céus? Se você assim deseja, você é meu convidado, minha convidada especial, a agora escrever para nós e registrar a sua decisão dizendo: eu aceito. Eu aceito me preparar para a volta de Cristo, eu aceito me batizar, eu aceito voltar para a igreja, eu aceito andar nos passos de Jesus. Você aceita? Estamos esperando a sua manifestação, esperando a sua decisão e que você escreva para nós dizendo: eu aceito, eu aceito, eu aceito. Eu estou aqui aberto aqui no nosso Facebook para ver a sua resposta dizendo: pastor, eu aceito. Eu quero que você escreva para nós, tem 30 segundos para você escrever. Olha, uma multidão aqui dizendo: amém, amém, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Meus parabéns. Essa programação toda fica no ar para sempre. Então você pode divulgar esse programa, essa classe bíblica, para os seus amigos, para durante toda a semana mais pessoas estudarem a Bíblia conosco. Em breve, Pastor Boger, em breve, meu amigo internauta, tudo será resolvido. Não haverá mais morte, não haverá mais pecado, não haverá mais coronavírus, não haverá mais pandemia, não haverá mais desemprego, não haverá mais dor, não haverá mais depressão, não haverá mais mal nenhum. Deus vai dar para você um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, a paz, a felicidade e a harmonia para sempre. Amém. 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 Que alegria saber disso, Pastor Luiz. Essa noite nós podemos dormir em paz, porque nós temos a confiança de que o mal, a tristeza e todo o sofrimento tem dia e hora para terminar. E só Deus o sabe, e o nosso papel é estar pronto. Muito obrigado por essa resposta, por várias respostas. E muitos amigos aí nos mandaram um pedido de oração. Nós queremos incluir a cada um deles agora nessa oração final para que Deus possa te abençoar e sua família em nome de Jesus. Vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos onde você estiver, nós vamos orar ao Senhor pedindo que Ele te abençoe na sua casa, no seu carro, aonde você esteja nesse momento, no poder que Ele tem para te oferecer nessa noite. Querido Pai, nosso Deus,
Muito obrigado porque o livro do Apocalipse é um livro maravilhoso, que revela Jesus, revela a esperança, revela a vitória do bem contra o mal. Revela, Senhor, que o nosso nome está no livro da vida, para que um dia possamos viver contigo para sempre no céu também. Mas eu te peço, bom Pai, enquanto isso não acontecer, o Senhor possa visitar nessa noite a cada amigo que nos assiste, nos escuta, cada pessoa que está conectada com a gente. O Senhor conhece as lutas pessoais, familiares, talvez alguns aí com falta de trabalho, falta de recursos, com lutas com amigos, familiares no hospital agora, lutando contra esse vírus. Eu te peço nessa noite, porque o Senhor prometeu que nenhuma oração ficaria sem resposta. Portanto, Pai, atenda a cada um de nós pelo teu poder e nos visite agora com o teu Espírito. Eu te peço em Jesus, nos dê a sua paz e em teu nome oramos. Amém. 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 Muito obrigado a todos. Boa noite, feliz semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Amém, amém.